E se eu te dissesse que o maior rei da história de Israel quase desistiu, que antes da coroa, antes da vitória, antes do trono, Davi enfrentou o lugar mais escuro que um ser humano pode entrar. A caverna, não uma caverna comum, mas a caverna onde o medo grita, onde a alma chora, onde as promessas parecem morrer. Hoje, você vai descobrir o que realmente passou na mente de Davi dentro daquele lugar. Porque talvez, só talvez, você esteja vivendo a sua própria caverna agora. E eu preciso te dizer, a caverna não é o fim. A caverna é o processo onde Deus forma reis. Então fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a sua perspectiva sobre o momento que você está vivendo. Davi não entrou na caverna por acaso. Ele entrou fugindo. Fugindo de um homem que deveria ter sido seu mentor. Fugindo de Saul, o rei que o invejou, o humilhou, tentou matá-lo. Simplesmente porque Deus havia escolhido Davi. E aqui já começa o primeiro pensamento que queimou dentro da mente dele. Como pode? Deus me escolheu, mas minha vida está desmoronando. Davi tinha unção, promessa, vitória sobre Golias, favor do povo, amizade com Jonatas. Mas agora ele não tinha nada, nada além de uma caverna fria, úmida e silenciosa. E é aqui que muita gente cai, porque pensamos que quando Deus nos escolhe, tudo deveria dar certo. Mas não. Quando Deus escolhe alguém, Ele primeiro forma esse alguém. E a formação nunca acontece no palácio. Acontece na caverna. Imagine Davi sentado no chão, encostado na pedra, ouvindo o eco do próprio respirar. O silêncio que incomoda. O peso da alma. A escuridão que te faz perguntar coisas que você nunca admitiria em público. E então, o pensamento que todo ser humano já teve. Será que Deus ainda está comigo? Sim, Davi pensou isso. Como eu sei? Porque ele escreveu: olha para minha direita e vê. Ninguém se interessa por mim, não tenho refúgio, ninguém se importa comigo. Esse é o Salmo 142, escrito dentro da caverna. Essa frase é o grito de alguém que se sente invisível. Não é uma oração bonita, não é uma oração forte, é desabafo. E talvez esse seja o pensamento que você também já teve. Ninguém se importa. Ninguém me entende. Estou sozinho. Por que Deus está permitindo isso? Mas olha o detalhe. Mesmo achando que Deus o havia abandonado, Davi falou com Deus. A oração dele não era bonita, mas era verdadeira. Às vezes, Deus não quer poesia. Deus quer sinceridade. Depois veio outro pensamento. Davi lembrou do passado. Lembrou da música que tocava para Saul. Lembrou do dia em que Samuel derramou óleo sobre sua cabeça. Lembrou do gigante caindo no chão. Lembrou das multidões gritando seu nome. E então veio o questionamento. Como posso ter caído tão baixo? Aqui está uma verdade dura. A caverna sempre chega depois de um grande momento. Depois da vitória sobre Golias. Depois do reconhecimento, depois de Deus te promover. Porque a caverna não é derrota. A caverna é proteção. Saul não estava perseguindo Davi porque ele era fraco. Ele o perseguia porque Davi era uma ameaça. Você só é atacado porque carrega algo grande. A caverna não veio para te destruir. A caverna veio para te esconder até o tempo de Deus te levantar. Dentro da caverna ele deve ter se perguntado: será que valeu a pena ser fiel? Davi foi fiel. Ele serviu Saul com honra. Ele lutou pelo reino. Ele se colocou em risco pela nação. E o pagamento que recebeu? Perseguição. Isso dói. Isso confunde. Isso cansa. Ele deve ter pensado: vale a pena fazer o certo? Vale a pena obedecer a Deus? Sim, vale. Porque o trono não é para quem começou bem, é para quem permaneceu fiel na adversidade. A caverna é o filtro dos chamados. Os que desistem nunca tocam na coroa. Os que permanecem mudam a história. Davi era humano. Ele suava, tremia, chorava. E a Bíblia diz que ele escreveu: o meu espírito se desanima dentro de mim.
Isso significa que ele entrou em exaustão emocional. A pressão era tão grande que ele pensou: eu não vou conseguir continuar. Isso é maior do que eu. Eu não tenho forças. Mas aqui vem a virada. A força de Davi sempre veio da presença de Deus. Não era psicológica, não era emocional, era espiritual. E na caverna, ele descobriu a frase que mudaria sua vida para sempre: Tu és o meu refúgio, não a caverna, não as paredes, não a estratégia. Deus. Davi entendeu. A caverna não era para protegê-lo de céu, era para aproximá-lo de Deus. E agora, o que eu faço? Davi não tinha um plano. Ele não tinha soldados, nem armas, nem direção. E é aqui que muita gente se perde. Quando não sabe o que fazer, tenta fazer qualquer coisa. Mas Davi não. Ele esperou. Ele escreveu no Salmo 57, também escrito na caverna: Esperarei em ti. Ele entendeu que Deus não se atrasa. Deus não perde o controle. E Deus não esquece o que prometeu. A caverna é o lugar onde Deus te impede de fazer escolhas precipitadas. Porque se Davi tivesse tomado a decisão errada, teria perdido o propósito. A espera dele não foi passiva, foi confiante. Ele poderia ter surtado, poderia ter se revoltado, culpado Deus, se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Mas na caverna, ele percebeu algo enorme. Até a caverna faz parte do plano. E quando ele entendeu isso, as coisas começaram a mudar. Porque quando você entende que Deus está no controle, o medo perde a força, a ansiedade perde espaço e o inimigo perde a vantagem. Então, veio o momento da virada. De repente, homens começaram a chegar à caverna, endividados, amargurados, feridos, desesperados. Quase 400 homens se juntaram a Davi. O que isso significa? A caverna não era o fim de Davi, era o início do ministério dele. A caverna foi o lugar onde Deus fez dele um líder. E não líder de qualquer pessoa, mas líder de homens quebrados, que depois se tornaram os valentes de Davi, os maiores guerreiros da história de Israel. Ou seja, o lugar onde você acha que morreu é o lugar onde Deus te levanta para mudar vidas. Depois de passar pela dor, pelo medo, pela confus, ou pela solidão, o pensamento final de Davi foi registrado no Salmo 57. O meu coração está firme, ó Deus. E esse firme significa resolvido, convicto, maduro. Davi entrou na caverna com medo e saiu dela rei por dentro. Antes de Deus colocá-lo no trono, Deus colocou o trono dentro dele. A sua caverna não é o fim. Você pode estar vivendo um momento escuro, uma fase confusa, uma temporada que parece não fazer sentido. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar: você não está sozinho. Deus não te abandonou. Isso faz parte da formação. A promessa continua viva. O trono ainda te espera. A caverna é o lugar onde Deus te transforma. E quando você sair dela, nada mais será capaz de te parar. Se essa mensagem falou com você, não deixe isso morrer aqui. Compartilhe, comente, deixe seu amém aqui embaixo e principalmente inscreva-se no canal, porque aqui você vai ouvir palavras que levantam, que curam, que transformam e que te lembram todos os dias que Deus ainda está escrevendo a sua história. E lembre-se, a caverna não é o fim, a caverna é o começo.